Boa noite! Estamos iniciando mais um Direito em Pauta, edição 126. E hoje a gente vai tratar de ações afirmativas no combate ao racismo com o Dr. Renato Ferreira e a doutora Larissa Brito de Souza. Tema interessante e preocupante que merece sempre que a gente fale disso. Doutora Larissa já está aí, já convido ela a participar conosco. O Dr. Renato Ferreira também participará hoje. Esse bate-papo que a gente faz toda quarta-feira, ao vivo pelo Instagram, com o objetivo de trazer luz sobre alguns temas. O tema do racismo é um tema constante no programa. Eu gosto de trazer esse assunto, principalmente porque a gente precisa falar disso para mudar o cenário nacional, que todos nós sabemos que é um cenário que preocupa e um cenário realmente onde o racismo está estruturado na nossa sociedade, que é o que se diz de racismo estrutural, racismo institucional. A gente vai falar um pouco disso e vai falar hoje das ações afirmativas para combater o racismo, que efetivamente a gente pode fazer, o que a sociedade pode fazer, o que o judiciário pode fazer, o que nós, enquanto advogados, podemos fazer, o que se faz através da educação, o que o poder público tem feito. A gente vai nessa linha hoje, nesse nosso bate-papo, com o objetivo de trazer mais luz para esse tema tão recorrente e tão importante. Como eu disse, hoje eu recebo a doutora Larissa Brito de Souza e o doutor Renato Ferreira. Já vou convidá-los para participar conosco, a nossa edição de número 126 do Direito em Pauta. Já vou convidar aqui a doutora Larissa. Já estou aqui, já convidar também o doutor Renato, já aguardando que eles entrem na live para que a gente possa aí trazer para vocês mais um programa Direito em Pauta. Tudo bem? Olá, doutor Constantino. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, bem-vinda ao Direito em Pauta. Me ouve bem? Tudo bem, eu que agradeço aí a oportunidade, convite. Espero que a gente tenha um bate-papo muito produtivo. Com certeza. Enquanto o doutor Renato não chega, eu vou rapidamente apresentar a doutora Larissa. Doutora Larissa Brito de Souza é advogada, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil, presidente da USC Vitória Regia, participa de movimentos sociais de enfrentamento à violência contra a mulher e igualdade racial, e atualmente é presidente da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Ribeirão Preto. É uma defensora aí dos direitos das mulheres e da igualdade, não só a igualdade racial, mas a gente conhece o trabalho da doutora Larissa e realmente merece todos os nossos aplausos. Obrigada. Doutor Renato parece que não está conseguindo entrar, mas já tem que tentar entrar pelo celular. Eu tenho dito isso, às vezes pelo computador o Instagram tem travado, mas ele já deve conseguir. Vou encaminhar novamente o convite para ele e a gente já começa o nosso bate-papo nessa edição número 126 do Direito em Pauta. Vamos lá, deixa eu encaminhar o convite para ele. Já agradecendo a todos vocês aí que nos acompanham semanalmente. Encaminhei novamente o convite, ele já deve estar conosco, às vezes tem problema de conexão. Mas é um tema preocupante, né, doutora Larissa? É um tema complexo e que a gente precisa ainda falar e falar bastante. Né? Sim, com certeza, né? Todas essas pautas que envolvem questões sociais, eu acho que a gente precisa sempre trazer para o diálogo, né? Porque por mais que a gente vê que tem algumas melhorias, a gente vê que ainda falta, né? Falta informação, falta melhor direcionamento. Então, ter esses espaços é de extrema importância para falar sobre isso. E esse é o objetivo do programa, né? Trazer luz para os temas, para vários temas, né? Esse tema do racismo que está tão presente na nossa sociedade é um tema que eu tenho falado bastante. Deve ser o 7º, 8º programa que a gente fala desse tema. E eu gosto de tratar do tema porque ele precisa ser falado, né? E a gente precisa falar até como orientação, como ensinamento, para que as pessoas aprendam a se portar, aprendam a lidar e aprendam principalmente a respeitar. Né? Eu acho que falta muito do entendimento. Né?
E é isso que a gente tem que trazer aqui. Enquanto o doutor Renato não consegue entrar, a gente deve estar com uma dificuldade aí, ele já tentou. Vou pedir para ele, tenta sair, doutor Renato, se estiver nos assistir, tenta sair e entrar de novo, e aí faz o inverso. Ao invés de eu lhe mandar o convite, pede para participar, pede para entrar. Que aí às vezes pode ser que seja mais tranquilo de entrar. Mas de qualquer forma, a gente vai batendo papo, quando ele chegar eu o apresento e a gente continua aí com ele. Eu acho que a gente fala tanto de racismo estrutural, né? O que é o racismo estrutural, doutora? Então, eu até organizei hoje para a gente direcionar isso de uma forma, né? Hoje a gente ouve falar muito, né? Vem várias definições, várias, como fala, vários diálogos, né? Cada um de opinião nisso. E eu acho que a forma de a gente falar sobre o racismo estrutural é exatamente esse processo histórico, né? No qual que as classes, né, subordinadas são submetidas à opressão e à exploração das classes dominantes. Né? Então, o racismo estrutural vem é enraizado hoje ainda na nossa estrutura social, né? Orienta as relações institucionais, as relações econômicas, as relações culturais, políticas, dessa questão dominante, né, da classe, da classe dominante sobre a subordinada. De uma forma geral seria isso, e dessa forma também desencadeia também quando a gente fala do racismo institucional, desculpa, que é também um reflexo do racismo estrutural, né? E essa questão surge também, por exemplo, das barreiras, quando a gente fala das questões raciais, para que as pessoas negras tenham acesso a empresas, a altos cargos, né, a serviços, à educação, à saúde, à política. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é toda essa estrutura que a gente carrega desde que a gente sabe da questão histórica da escravidão, e a gente vê os reflexos até hoje na questão do acesso das pessoas negras nesses espaços de liderança, vamos dizer dessa forma também. Verdade. E me fala uma coisa, hoje a gente pode dizer que o nosso tema hoje é falar de ações afirmativas, é falar, obviamente, do racismo estrutural, institucional, como a senhora muito bem colocou, mas também trazer um pouco de luz com relação às ações afirmativas, né? A gente pode dizer que hoje no Brasil a gente está evoluído na questão dessas ações afirmativas no combate ao preconceito? Eu entendo que nós evoluímos bastante, né? Mas ainda falta, e o que demonstra mesmo são essas leis específicas que precisam ser, né, colocadas em práticas para que realmente elas sejam efetivas. Né? Isso a gente fala até a lei das cotas, né, pensando para que a gente tenha acesso ao ensino superior. Acho que a gente teve um resultado muito bom, mas o reflexo disso também é que a gente consiga permanecer nesse espaço. Né? Não precisa ser assim, você acessa, mas você vai permanecer, você vai conseguir ter a pós-graduação, você depois vai conseguir paritariamente o emprego. Então, assim, tem mecanismo para acesso, só que nós precisamos pensar também na continuidade. Né? Também tem a lei que destina também a oportunidade em concursos. Né? Então, são medidas, né? São as ações afirmativas que é uma forma de garantir que nós temos o acesso para a gente conseguir disputar, né? Pelo menos. Então, assim, entendo que melhoramos, mas precisamos muito avançar, né? Principalmente em universidades públicas, né? Falando aqui em Ribeirão Preto, que eu sou daqui, a USP foi uma universidade que demorou para implantar as questões das cotas para acesso à graduação. Teve até uma discussão recente sobre a equidade do corpo docente. Também hoje a gente vê poucos professores negros, então também está tendo essa discussão para que nós estejamos também dando aula. Então eu falo assim, avançamos, mas ainda há muito para se desenhar, há muito para se discutir, e é o que a gente está fazendo hoje também, que é muito importante. É verdade. Doutor Renato, tenta sair do Instagram e entrar de novo, porque quando o doutor entrar de novo, aí dá para pedir para participar, porque eu estou encaminhando o convite, mas ele realmente está travando por algum motivo. Vou mandar mais uma vez. Eu não consigo mandar para ele, né? Eu tenho mandado. Eu não sei se você... Aparece para você aí um bonequinho com uma setinha embaixo?
Se aparecer é por aí que você vai mandar. Acho que não aparece. Como que você que abriu, né? Entrou aqui. Agora ele entrou. Vamos ver se agora ele entrando. Se ele Agora vai dar aparece aí. Pedir para participar ao vivo, deve aparecer aí no seu Instagram. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o Dr. Renato com a gente para esse bate-papo ficar mais interessante e trazer mais conteúdo para vocês. Vamos lá. Agora que ele conseguiu entrar, eu vou mandar de novo, quem sabe. Vamos, que legal. Vamos em frente. Participação já falando que ali tem 5 professores indígenas. Isso é muito legal e importante estar, né? Esses professores também nesses espaços, as pessoas indígenas. A gente não pode esquecer desse recorte também. É verdade. Vamos lá, vamos vendo aqui se ele consegue participar. Eu mandei de novo o convite. Não está conseguindo participar, aparece para mim. Que interessante. Vou tentar de novo. Vamos lá, uma hora. Tenta mudar de internet, doutor Renato. Às vezes também é isso. Vamos lá, vamos. Com paciência. Tenta mudar da rede de internet, às vezes é isso também. O Wilson, que é ouvidor da OAB São Paulo. Bem-vindo, Wilson. Querido Wilson. Acho que agora deu certo. Chegou! Aê! Boa noite! Olá, deixa eu só aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. O importante é que conseguiu entrar. Boa noite, doutor. Vamos aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bem-vindo, enfim, hein? Vou até tomar uma água aqui. Bem-vindo ao Direito em Pauta. Vou rapidamente apresentar o doutor Renato, como eu já fiz com a doutora Larissa, e aí a gente continua o nosso bate-papo aí, falando desse tema que tanto nos preocupa. Professor doutor Renato Ferreira, pós-graduado em Direito Empresarial. Vai perder meio tempo da live, a gente vai perder... Melhor não apresentar, tá bom. Acho que já está na página Pós-graduado aí. em Direito Empresarial pela FGV, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense, participou do Fórum para Direitos Humanos e Minorias na ONU, em Genebra, foi membro do IVLP, curso fornecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, ex-assessor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, professor de Direito Ambiental e de Políticas Públicas, pesquisador do curso de pós-graduação do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros, LEAFRO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do GEA-PS, especialista em gestão pública, conferencista, professor de Relações Raciais, Direitos Humanos, Política Pública e Gestão para a Diversidade nas Empresas. Devidamente apresentado, boa noite, bem-vindo ao Direito em Pauta. Agradeço aí ter aceito o convite. A gente já começou falando, a doutora Larissa falou um pouco do que ela entendia por racismo estrutural, por racismo institucional. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para o doutor Renato, que é bastante complexa e difícil, talvez, ser respondida. Existe racismo inverso? Que seria, em tese, o racismo contra brancos? Olá, Constantino, obrigado pelo convite. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Uma honra estar aqui no teu programa. Obrigado pela gentil chamamento que você fez aqui para que eu possa participar. Doutora Larissa, saudações. Eu acho que a gente precisa chamar esse feito à ordem. Existe muito debate sobre a discussão das relações raciais. Nós que somos pesquisadores das relações raciais, a gente precisa discutir relações raciais, né? Que é um dos temas da sociologia, das ciências sociais de um modo geral, que tem o objetivo de analisar as relações de poder que envolvem as raças. Né? Raça não no sentido biológico do termo, mas no sentido social, no sentido histórico, no sentido cultural, tal qual decidiu o Supremo Tribunal Federal naquele famoso caso do Elvanger. Né? Ali o Supremo Tribunal Federal firmou as balizas sobre o conceito de raça, não como um conceito biológico, porque não existem raças do ponto de vista biológico. Se existisse uma raça, seria a única raça, a raça humana. Mas como fato social, raça existe. Né? Como um fato social, o conceito de racismo pode obedecer a várias nuances, a várias interpretações, a depender da corrente política, a corrente ideológica, a corrente sociológica que o autor tem. Então, quem é que define o que é discriminação racial? As Nações Unidas. Né? A ONU ela define
ela dá o conceito de relações nas relações raciais do que vem a ser discriminação racial. Então, nós temos convenções, nós temos tratados, nós temos uma série de regulamentos internacionais, porque o racismo é um instituto do direito internacional, né? E a ONU coloca que a discriminação racial é qualquer distinção que tenha por objetivo, né, ou efeito. Então, nem sempre precisa ser intencional, né? Mas ela vai ter o objetivo ou o efeito de discriminar, para nós que somos do direito, de retirar direitos fundamentais de uma pessoa ou de um grupo em razão da raça. Mas não só em razão da raça. O sentido aqui, para as Nações Unidas, ele é até mais ampliado. Até a questão regional, étnica, passa a ser considerada discriminação racial. Eu estou querendo dizer com isso que há um sentido, um conceito de discriminação racial pelos institutos do direito internacional amplo, né? Bastante amplo. Até o conceito de regionalidade, ele pode ser utilizado aí como querem as Nações Unidas no conceito de raça. Então, respondendo a tua pergunta, o racismo ele é um só conceito nesse sentido para as Nações Unidas. Se ele tem o objetivo de discriminar qualquer pessoa, qualquer grupo, é racismo. Então você pode ter pessoas orientais, você pode ter judeus, você pode ter pessoas orientais, né, até mesmo regionais, em que você pode considerar pela legislação internacional como racismo. Então essa questão de falar de racismo reverso, ela é descabida porque o racismo é um conceito internacional que obedece àquele ditame das convenções internacionais que o Brasil vem assinando já há bastante tempo. Perfeito, e parabéns pela resposta. Concorda, doutora Larissa? Concorda com essa... Não, eu concordo, e eu acho que o doutor Renato conseguiu sintetizar de uma forma assim, né, com embasamento bem direto, para que não tenha vertentes em cima dessa temática. Às vezes é usado, né, essa questão do racismo inverso, de uma forma parece até de deslegitimar alguns grupos, né, uma construção histórica, até que o doutor Renato já trouxe. Então, acho que ele já trouxe a questão, racismo é racismo, então essas outras vertentes, trabalhos, às vezes aparecem na mídia, às vezes vem para como se fosse diminuir e deslegitimar estudos, pesquisas e históricos que a gente já tem. Então, eu concordo plenamente com o doutor. Perfeito. Entrando um pouco na sua área de atuação, qual que é a importância dos movimentos sociais no combate ao racismo, doutora Larissa? Eu gosto de sempre mencionar a importância, né, dos movimentos, porque os movimentos sociais teve um papel fundamental nas políticas, nas questões étnico-raciais. Né? Muito antes de vir leis, regulamentos, e o doutor Renato vai poder complementar, os movimentos já estavam aí articulando, trazendo importância. Então, eu gosto de trazer essa vertente também, porque antes de ser advogada, eu já estava nos movimentos sociais. Então, o direito veio para complementar essa minha atuação. E a gente bom trazer isso para o direito, porque às vezes os colegas não têm o interesse de ter esse olhar, né? Nem como forma de atuação, nem como de importância. E eu acho que vem junto na nossa atuação no dia do combate ao racismo, combate a vários outros tipos de crimes. Então, eu gosto sempre de trazer essa importância, falar dos conselhos municipais, né, que tem da promoção e igualdade racial, que tem também um papel muito importante, né, o Poder PIR, pensando aqui em Ribeirão Preto. Então, são áreas que a gente pode acompanhar e a gente precisa saber a relevância e a importância também desses movimentos. E não só resumir isso a questões de partido, né? Então, a gente tem um olhar realmente do histórico e a finalidade dos movimentos sociais para essas lutas e essas conquistas. Tá. Tá tendo um eco, eu acho que pode ser a minha internet. Vou só trocar de internet aqui, vou pegar o outro sinal do Wi-Fi aqui para ver se a gente diminui o eco. Por aqui, né? Sai onde é que eu... Estão me ouvindo? A resposta muito boa. Obrigada, doutor. Eu acho que sim, a gente não pode deixar de sempre fazer esse recorte, né? Eu sempre tento levar também nas palestras, nas nossas falas também, para a gente não esquecer, né, que teve muitas pessoas, teve muitos movimentos antes, para a gente estar conseguindo exatamente fazer esse diálogo hoje com mais fundamentação e nesses espaços.
Vocês ainda estão ouvindo com eco? Melhorou? Melhorou. Então vamos em frente, vamos em frente. A gente estava falando um pouco também da importância da lei de cotas, né? A questão das ações afirmativas. E aí eu queria saber de vocês se a gente tem hoje de lei de cotas, a gente tem legislação que prevê a participação de 20% de negros nos concursos públicos, se isso é suficiente ou se precisa de mais ações afirmativas. Continua com eco. Vou trocar de internet de novo. Não sei se é, mas eu vou trocar de novo. Só um minuto. Vamos ver se melhorou. Para mim está melhorando aqui. Bom, vamos aí. Tá um pouquinho de eco, mas eu acho que dá. Está falando um pouco a sua voz. Sua voz está falhando um pouco. Eu não sei se na hora que a gente responde está falhando também. A doutora Larissa falou, eu escutei perfeitamente, sem interrupções. Quando o doutor Renato fala, não tem eco, mas quando eu falo, parece que tem eco, né? É mais na sua fala mesmo, doutor Coelho. Estranho. Vou mudando aqui. Vou mudando uma internet. É minha última internet. Um minuto. Tomara que tenha melhorado. Continua com eco. Bom, vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue seguir. Eu estava perguntando da questão das ações afirmativas. Falando das ações afirmativas como políticas, né, públicas que vêm promover a igualdade. É muito importante reconstruir essa narrativa que a doutora Larissa trouxe muito bem. No direito, nós temos o estudo das fontes, né? Das fontes do direito, fontes formais, fontes materiais. Os movimentos sociais são as fontes materiais do direito, né? De muitos direitos, não só de questão racial, mas muitos direitos que passam pela Constituição, passam por leis ou por direitos sociais, passam primeiro por reivindicações históricas dos movimentos sociais, né? Então, os movimentos sociais são organizações, instituições, grupos de ativismo que são sinergéticos e eles são muito importantes para a história dos direitos fundamentais na humanidade, né? No Brasil, em especial, essa profusão de direitos sociais a partir da luta dos movimentos sociais no processo pré-constituinte acabou constitucionalizando a questão racial. A questão racial ela passa a ser constitucionalizada a partir da luta dos movimentos sociais. Houve um grande debate, grande conferência do movimento negro em 86, o Negro na Constituinte, na qual vários ativistas do Brasil inteiro levaram para o Constituinte propostas, né? Muitas dessas propostas foram parar na Constituição, outras não foram parar na Constituição e vieram sendo regulamentadas ao longo dos anos. Mas o trabalho dos movimentos sociais é fundamental. Então, já naquela época da Constituinte, havia propostas para que o Brasil adotasse sistema de cotas no mercado de trabalho público e privado, e isso só veio acontecendo depois, principalmente com o Estatuto da Igualdade Racial e, posteriormente, com a lei de cotas no serviço público, que reserva 20% das vagas, mas aí para os concursos efetivos, né? Recentemente, o atual presidente da República criou uma política de cotas de 30% para os cargos em comissão, os cargos de DAS, que tem que ser implementados aí efetivamente até 2024. Então, já há uma regulamentação muito importante no mercado de trabalho do setor público. Ainda não há uma legislação satisfativa no setor privado, né? É um pouco mais complicado você estabelecer cotas no setor privado. Precisamos estabelecer algum tipo de ação afirmativa, que pode se dar não só por cota, mas pode se dar por incentivos específicos, né? A empresa, no sentido de contratar com diversidade, né? E esses incentivos são os mais variados, né? Inclusive incentivos fiscais, como acontece na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Nós estamos caminhando para isso, mas aqui no Brasil, em matéria de direitos sociais, tudo é muito lento, né? A gente sabe que as conquistas sociais demoram muito tempo, né? E a necessidade dos movimentos sociais continuarem pressionando para que esses direitos avancem e se tornem, sobretudo, Constantino, políticas de Estado e não políticas de governo. Porque se são políticas de governo, quando um governo mais progressista sai, né, um governo mais conservador que entra, quer retirar aqueles direitos
e o retira facilmente, né? Faz disso disputa política. Então é importante a gente criar essas políticas afirmativas como políticas de Estado, para que, independentemente do governo da ocasião, elas permaneçam, elas avancem, elas se efetivem. Perfeito. É importante essa sua fala, a política de Estado, né? A gente tem muita dificuldade no Brasil de entender isso. Então a gente muda o governo, muda a cor de tudo, óbvio que no sentido figurado, mas a gente quer mudar tudo. E aí a gente fica pende para um lado, pende para o outro, e aí o que se constrói é perdido, e do outro lado também, sem fazer política, mas obviamente que isso interfere na nossa vida e no dia a dia. E a gente tem tanta dificuldade de enxergar como política de Estado, né? Gente, a gente poderia pensar numa questão que até hoje não aconteceu. Já até aconteceu, né, com Joaquim Barbosa, mas a conjuntura atual de indicação, tanto se fala de indicação, do Cristiano Zanin e tal, por que a gente não está discutindo, e não deveria estar discutindo, por que não se discute a indicação de um negro, de um jurista negro, de uma jurista negra para o STF? Por que não está na pauta? Ou está na pauta? Doutora Larissa, quer? Você pode falar melhor sobre essa parte, doutor? Sim, veja bem, há um movimento há bastante tempo no sentido de indicar pessoas negras, juristas negros, para o Supremo Tribunal Federal, né? Em todas as outras nomeações que sempre houve por parte dos movimentos sociais a grita de que falta negros no Supremo Tribunal Federal. É notório. Só chama atenção, eu fiz uma pesquisa tem algum tempo, mostrando, por fotografias, mostrando o perfil dos tribunais superiores. E essa pesquisa, os índices são, nos tribunais superiores, em especial, e nos órgãos superiores, Ministério Público, né, CNMP, Conselho Nacional da Magistratura, enfim, Conselho Nacional de Justiça, melhor dizendo, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Conselho Federal da OAB. Então, quando a gente vai olhar todos esses órgãos de cúpula do judiciário brasileiro, nós temos uma representação masculina e branca muito forte, tá? Muito forte. Surpreende a gente quando a gente olha pelas fotografias, tá? Então, nós vamos ter que criar muita política pró-diversidade para alterar esse processo. Tem uma pesquisa muito bem feita pelo CNJ, sobre magistratura, né? Acesso de negros à magistratura, que ela está mostrando que, se as coisas continuarem como estão, só para lá para 2050 que a gente vai ter aí 30% de negros, pretos e pardos, na magistratura, tá? Então, a magistratura vai continuar, principalmente nos tribunais superiores, masculina e branca, se nada for feito. Então, daí a importância do Conselho Nacional de Justiça ter criado o pacto, né, pela promoção da diversidade, pela igualdade racial no sistema de justiça. Então, toda vez que se fala em nomear um presidente, o presidente da República tem que nomear alguém para o Supremo, para qualquer corte superior, os movimentos sociais pedem para que haja diversidade, movimento de mulheres, movimento negro, e, via de regra, não são ouvidos. Você vê que na Suprema Corte tem 2 mulheres, brilhantes juristas, né? Agora tem um movimento para que uma mulher negra, até o ministro Fachin aderiu, né, à discussão, até o próprio vice-presidente da República também aderiu à discussão, que uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Eu, se pudesse dizer, eu diria 2 mulheres, uma mulher agora e uma mulher depois, né, para que haja mais equilíbrio, até que seja pelo menos 50% de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Essa naturalidade com a qual a masculinidade branca ocupa os espaços de poder, ela se coaduna diretamente com aquele projeto de modernidade do século XIX, né? Então, nós passamos todo o século XX gritando contra isso, através dos princípios de igualdade. Era o Tocqueville que dizia que o século XX seria o século das igualdades. Então, a gente não pode chegar no século XXI achando que esses lugares são lugares de privilégio, castiços, ou que são lugares em que pessoas representantes de um único grupo, né, possam estar. Isso retira a legitimidade dos órgãos, que são órgãos que devem ser democratizados. Então, eu penso que o movimento por mulheres negras nos espaços de poder, ele deve ser, sim, cada vez mais uma verdade política, de democracia, né, nos espaços. Senão a gente perde a legitimidade, né, dos órgãos. Há aqui uma discussão sobre a questão da meritocracia,
que é uma discussão equivocada. Tem um autor, filósofo americano que eu gosto muito, que é o Ronald Dworkin, que ele fala que não existe meritocracia pura. Né? Onde você estabelece critérios de meritocracia pura, muitas vezes você está reificando, né, critérios masculinos e brancos. Aí você só vai perceber isso nas estatísticas. E aí, Constantino, é importante dizer que as estatísticas até agora não são aceitas pela justiça como um indicador de discriminação, principalmente nas relações de trabalho. Então, há muito tempo atrás, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação criticando a ausência de mulheres e de negros nos bancos, no setor bancário. Naquela época, deu 9% de mulheres como gerentes e diretoras do setor bancário. De negros, era 2%. Para a Justiça do Trabalho de Brasília, que foi a que julgou, isso não era indicador de discriminação. Tá? Então, muito embora, né, as convenções internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, que o Brasil assinou e ratificou, digam isso, o Brasil, na sua magistratura, não entende que a discriminação indireta seja discriminação. Nós precisamos fazer um amplo debate jurídico para, de uma vez por todas, instituir o conceito de discriminação indireta nas relações sociais, normalmente nas relações de trabalho. Assim a gente vai conseguir avançar, no sentido de que, se não houver diversidade de gênero, não houver diversidade de raça, é preciso adotar uma política para que isso aconteça o quanto antes. É verdade. Tem toda razão. Aproveitando que você está falando no direito do trabalho, é um bom desembargador Benedito Valentini, que acabou de estar aqui, que é do TRT da 5ª Região, e é um dos desembargadores que tem uma visão progressista com relação a vários assuntos e merece todos os aplausos como advogado. Doutora Larissa, qual que é o papel nosso para advogado no enfrentamento e no combate do racismo e até na criação de políticas afirmativas e de ações afirmativas? Eu acho que eu vou um pouco no recorte que o Dr. Renato falou. Além do diálogo que a gente está trazendo hoje, a gente se incomodar com a situação. Né? A gente entrar nos espaços, e a gente fala muito, né, tá nos movimentos, da questão do teste do pescoço, né? De pegar, olhar e ver o ambiente, se tem a pluralidade, né? Se tem mulheres negras, se tem homens negros, e se não tem, por que não? E incomodar com essa situação, não passar despercebido, né? Não deixar naturalizar essa questão, não jogar só essa problemática para as pessoas que sofrem isso diretamente. Né? Trazer isso tanto para a instituição, como nas nossas relações do dia a dia. Acho importante a gente ter esse cuidado. Até que o doutor Renato falou muito bem aí também sobre a questão do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Tem outros pactos, mas é importante a gente, né, dessa iniciativa do CNJ, a gente entender, tem alguns eixos que tem a finalidade, né, de realmente nós estarmos nesse espaço. Não vai acontecer de uma hora para outra. O doutor Renato trouxe dados muito preocupantes para ver como nós precisamos avançar, mas eu acho isso, para a gente trazer essa discussão no nosso dia a dia, na prática, que eu às vezes acho que a gente só fica no diálogo, só joga para grupos que realmente se interessam por essa temática. Então acho que a gente precisa realmente colocar em prática no nosso dia a dia. Perfeito. E acho que vale ressaltar aqui, a gente falando da advocacia, que o Conselho Federal da OAB aprovou a questão da paridade de gênero e da equidade racial também na formação das chapas na última eleição. E a gente tem aqui, eu sou presidente de comissão, da Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo, a doutora Larissa também é presidente de comissão, e a gente tem na gestão da Patrícia Vanzolini, Leonardo Sica e toda a diretoria, uma preocupação muito grande até na formação das mesas de eventos, para que a gente respeite a paridade e a equidade, e isso tem sido cobrado bastante de nós presidentes de comissão, e é uma política afirmativa, que a gente pode considerar uma política afirmativa, que parte de uma instituição que predominantemente foi formada sempre por homens brancos, por homens e brancos, né? Uhum. Se a gente pegar, a Patrícia Vanzolini é a primeira mulher em 92 anos, se não me engano, 90 anos de Ordem dos Advogados de São Paulo. Então, são políticas como essa que acho que precisam ser replicadas. Vocês concordam que todo mundo precisa fazer o seu papel? Priscila, você falando da OAB me trouxe uma questão também, né? Da gente também dar a importância em participar também das comissões temáticas, né, da igualdade racial, da diversidade sexual. Às vezes essas comissões, às vezes que tem um quórum menor, poucas pessoas se interessam, então a gente, né, em grupo, já que é para a gente pensar, para a gente também valorizar, para a gente pensar na interdisciplinaridade da temática.
Então, acho que sim, dessas pequenas ações a gente já consegue trazer e mudar a forma de trabalhar essas questões. E, doutor Renato, antes até do senhor entrar, nós estávamos até conversando aqui, que até a questão das universidades de direito. Aqui em Ribeirão já veio uma discussão sobre a equidade do corpo docente, né? Falando aqui até da USP. Nós precisamos estar ali dando aula, né? Ouvindo você ali com todo esse embasamento, e às vezes falta isso. Então, a gente precisa trabalhar para que desde a universidade, né, nas pós-graduações, nós estejamos lá também nesse papel de replicar, de passar informação. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, doutora? Eu acho que nós somos da OAB, né? A OAB é a nossa grande casa. Na OAB nós temos algumas demandas, né? Já antigas, mas nós vamos avançar. A OAB está avançando bastante, desde a ADC 41, em que ela pede a constitucionalidade no Supremo das cotas do concurso público. A OAB vem avançando porque muita gente boa das comissões de igualdade racial começou a trabalhar dentro da OAB para fazer essa discussão, e a OAB vem avançando no Brasil inteiro, né? Precisa avançar mais. Precisamos avançar em duas frentes. A primeira frente é a que vai discutir principalmente a regulamentação dos cursos de direito. Os cursos de direito, a OAB no Conselho Federal tem uma importância muito grande na regulamentação do que se ensina nos cursos de direito. Eu sou um crítico do ensino jurídico formal, do ensino jurídico positivista, mas acho que a discussão é muito boa, mas é fundamental que as faculdades de direito implementem, né, a disciplina Direito e Relações Raciais. Há uma grita muito grande de pesquisadores no sentido de dizer que dificilmente você encontra um jurista que saiba sobre relações étnico-raciais, né? Existe essa disciplina Direito e Relações Raciais, é regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, mas dificilmente você encontra uma faculdade de direito que tenha essa disciplina, né? É um tema muito importante, sobretudo um tema muito caro ao Brasil nos últimos anos, mas as faculdades de direito taram essa disciplina. Nós estamos lutando agora para que ela seja implementada em âmbito nacional, para que a OAB possa criar, né, mecanismo para que isso possa ser implementado. Contamos com todos os colegas nesse sentido. Uma outra questão que envolve a empregabilidade ou a participação de colegas negros nos escritórios de advocacia, normalmente nos grandes e médios escritórios de advocacia. Houve uma pesquisa do CERT, uma grande instituição aí de São Paulo, que apontou que apenas 1% de pessoas negras, de jovens negros, trabalham no escritório de advocacia. Penso que nós podemos fazer um trabalho com os escritórios de advocacia, no sentido de desenvolver uma maior empregabilidade, né, de jovens, de advogados e de advogadas negras no escritório. Penso que a OAB pode nos ajudar muito com isso. Também na formação, né, a ESA e outros cursos da OAB podem ajudar que essa discussão sobre a temática das relações raciais e o direito esteja mais presente na vida do advogado e da advogada. Nós temos muita coisa para avançar na OAB, né? Mas penso que a gente vai conseguir avançar mais, e isso vai repercutir no sistema de justiça de uma maneira geral. Me parece, ouvindo a sua fala e ouvindo as colocações da doutora Larissa, que por mais que a gente tenha ações afirmativas, a gente mencionou aqui alguns exemplos da OAB e tem tantos outros que a gente poderia falar, mas a gente não está a passos muito lerdos e muito lentos. Para reverter esse quadro, a gente não precisaria de muito mais ações afirmativas, de maior participação da sociedade, de maior participação do poder público, de maior atuação na educação das crianças e dos jovens. No passo que a gente está, a gente vai conseguir chegar lá em tempo? Eu acho que aí vejo como lento. Acho que falta participação, sim, social de outros agentes. Igual eu falei assim, né? Não deixar para determinados grupos, a gente se importar mais com essas temáticas no dia a dia. Não, às vezes, é uma crítica, mas é importante que tenha, que às vezes nos chamam para dar palestra, falar sobre só em datas específicas. Eu acho que isso a gente precisa fazer no decorrer do ano, trazer as temáticas, trazer essas reflexões que o doutor Renato está trazendo muito bem. Né? Eu acho que essa iniciativa é muito boa. Eu tenho colegas assistindo, pessoas interessadas, a gente desperta, a gente faz refletir essa questão, né, que o doutor Renato também trouxe muito bem, e algumas coisas que assim, que a gente, né, para ver quando a gente fala, quantas coisas vêm junto. Eu acho que a gente precisa avançar mais rápido.
Não tem uma fórmula, mas eu acho que ainda se for nesse passo ainda vai ser muito lento para a sociedade, porque a gente espera. Mas acredito que assim, já algumas coisas já aconteceram, já vê algumas mudanças. Mas ainda falta muito, né, na minha visão. E não sei como o doutor Renato vê também essa questão. Eu estou de pleno acordo. Nós estamos na América Latina. Na América Latina, tudo o processo político de ganhos sociais é muito lento, né? Sempre foi muito, né? Marcadamente muito lento, né? A nossa Constituição de 88 está aí, né? Marcando nesses períodos todos, essas décadas democráticas, a gente sabe a dificuldade, né, que foi para assegurar essa estabilidade política, institucional e democrática no país. Então, é sempre muito, muito lento, mas nós podemos avançar. Agora, as pessoas brancas, né, são fundamentais nesse processo, sabe? São fundamentais nesse processo. As pessoas brancas no Brasil, do modo geral, são alienadas, não penso que seja num racismo, mas alienadas numa certa letargia, sabe? Numa certa, eu diria até, indiferença a essa questão do racismo. Né? Você vê que na nossa área do direito, quantos são indiferentes? Mas mesmo assim, por conta de nós estarmos nessa área de direito, que é uma área que nos impulsiona, né? A gente vê mais movimentação. Mas se você não pegar a área da medicina, a área da engenharia, outras áreas, você não vê absolutamente nenhum tipo de movimento feito em prol da diversidade. Debates, questões, seminários. Né? Na área do direito, a gente já tem bastante discussão e algumas medidas efetivas sendo entregues. Né? Mas se a gente for olhar de uma maneira geral, há uma discussão de formação mesmo. Aqui o Ministério da Educação, os conselhos, a OAB, tinham que entrar, porque precisa ter uma formação mais humana. Né? As nossas formações elas são muito eurocêntricas e muito hegemônicas. E esses direitos que a gente defende são direitos contra-hegemônicos. Né? Eles têm uma contra-hegemonia muito forte. E estão sempre, então, por conta disso, sendo deixados para depois, deixados para depois, deixados para depois. E a gente não consegue, de fato, efetivar. Então, a necessidade aqui de um processo educacional, principalmente de uma reformulação ativa na educação superior, para que os profissionais, né, tenham uma formação mais humana, voltada para esses aspectos, sobretudo da promoção da diversidade. E aí cada órgão, cada conselho avançar nesse sentido de maneira positiva, sabe? Eu penso que se nós fizéssemos campanha, se a OAB Nacional fizesse campanha, né, para a contratação de juristas negros, para cursos, enfim, para a regulamentação desse ensino da direito, nós iríamos encontrar muitos parceiros entre pessoas brancas, entre juristas brancos, que têm toda a boa vontade de ajudar, mas nós precisamos puxar essas campanhas, nós precisamos fazer esses movimentos. Aí é que está a nossa dificuldade, a gente não consegue ver esses movimentos com a sinergia e com a força que a gente precisa. Às vezes esse momento já para a gente começar esse movimento, né, doutor Renato? Quem está aqui, quiser fortalecer, quiser estar junto, acho que a gente aproveitar essas oportunidades também. Acho que esse é um dos programas, a gente tentar ir de braços dados com os convidados, trazer luz para esses temas e tentar plantar sementes. Se a gente conseguir hoje plantar semente em uma ou duas pessoas que nos assistem, eu acho que a nossa missão está cumprida. E assim, poderia esperar mais da mídia também? Isso é uma coisa que incomoda. A mídia que eu falo no sentido amplo da mídia, a questão das novelas, das séries, dos seriados, do telejornalismo e tal. Dá para a gente esperar mais ou o trabalho que tem sendo feito de valorização dessa questão racial? Ele evoluiu muito. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? A gente ainda só faz, usando aí, faz para inglês ver, né? Coloca lá um âncora negro, mas não dá a atenção necessária. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Olha, o Constantino... Pois não, doutora Larissa. Não, pode falar, doutor. Não, eu ia falar que os estudiosos de mídia e relações raciais, eles falam que a mídia brasileira, principalmente a grande mídia, é muito influenciada pela ideia de democracia racial, né? Então, esses assuntos sempre passaram ao largo, muito embora setores de pesquisa e do movimento negro sempre tenham apontado um forte racismo por parte da mídia brasileira, que se dá principalmente pela ausência de negros nos espaços de mídia, pela ausência de debates raciais nos espaços de mídia. Isso começa a mudar com a internet, com as redes sociais, em que pessoas negras das mais variadas opiniões começam a colocar conteúdo antirracista na internet. Então, às vezes, quando acontecem fatos racistas ou fatos ligados à questão racial, eles ficam aí dias, né, sendo os mais vistos e mais comentados da internet.
Então, não se consegue mais represar ou filtrar o debate sobre relações raciais, principalmente na internet. A internet, as redes sociais têm pautado muito as mídias conservadoras, né? Mas ainda há um debate muito grande sobre essa questão da discriminação direta, desse racismo intersubjetivo. Pouco se fala de ações contra esse racismo que se convencionou chamar estrutural ou mesmo institucional. A gente tem que discutir mais esses aspectos da sociedade brasileira. Mas acho que a mídia das redes sociais tem ajudado muito. Eu tenho pesquisado sobre o racismo na mídia também. E é impressionante como que o racismo se reproduz na mídia, até em algoritmo, né? Fala em racismo, algoritmo é impressionante, é um tema novo que tem chegado. É impressionante como o racismo também se reproduz na mídia, né? Mas eu acho que a mídia, de um modo geral, tem ajudado a colocar a discussão, a democratizar o debate, né? Muita gente já não melhorou a sua articulação, sua argumentação, seu conhecimento a partir de uma live ou de um debate que assistiu na internet, achou curioso, passou a assistir, né? Então não está mais para segurar esse tema está colocado, está democratizado nas redes sociais e as pessoas dando aí uma simples pesquisa já acham uma porção de gente comentando e debatendo, né? Acho que tem que haver mais qualidade no debate, mas o debate está colocado. Perfeito. Perfeito, eu acho que é isso que o Dr. Renato falou mesmo, né? As redes sociais trouxe o debate mais para perto. Talvez agora realmente a gente filtrar a qualidade desses debates e a relevância para às vezes não desvirtuar aí o que é realmente importante. Eu acho que às vezes o que acontece na internet é isso, né? O que realmente precisa dar uma relevância é deixado de lado e o sensacionalismo, alguma outra coisa é levado em conta e dá um efeito reverso ali, né? E a questão da televisão, né? A questão, acho que da gente nos enxergar mais ali, né? Sei lá, em novelas, coisas a gente já vê um pouco melhor. Mas não o ideal, mas pensando ainda, né, no recorte, eu acho que avançou também, né? Não é só aquelas questões de ser só o empregado doméstico, as novelas de pessoas escravizadas. Eu vejo que eu acho que já tem um cenário até de personagens de pessoas negras de uma forma diferente. Mas ainda a gente precisa melhorar também a qualidade desses debates, como ele trouxe. Tem um caso importante que foi na Bahia, de uma novela da TV Globo, em que quase não tinha personagens negros, acho que de uma série da TV Globo que não tinha personagens negros, mal tinha personagens, mas ela se passava na Bahia. Então, os colegas juristas negros da Bahia entraram com a ação e a Justiça Trabalhista aceitou a ação, o Ministério Público, então, notificou aí a TV Globo, e eu ouvi a TV Globo criando diversidade para que esse fato não acontecesse mais, né? Até não só entre os atores, mas entre os produtores de conteúdo da própria TV Globo. Falo TV Globo aqui porque é a maior emissora, exporta muito conteúdo também. E contradição, tem atrás um produto dela, uma série, não tinha pessoas negras mesmo que se passando na Bahia. Os colegas foram à justiça, novamente judicializaram. Houve também o caso agora das empresas, né, da XP Investimentos em São Paulo, em que aparece uma grande foto com os diretores e quase nem negro, e a ONG Educato judicializou também, a Justiça Trabalhista recebeu a ação, e a judicialização. Eu acho que a judicialização demora, eu acho que as próprias empresas deveriam buscar como o seu programa de diversidade, chamar os especialistas, os consultores, estabelecer isso como meta e implementar os seus programas em prol de diversidade de gênero e raça, para a gente avançar mais. Mas, se tiver que judicializar, o direito e a magistratura terão que dar a resposta satisfativa da Constituição com os tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É verdade. A gente tem o Dr. Marlon Reis, aqui, e foi quem patrocinou a ação que agora a gente teve recentemente, que condenou pequena em 5 milhões de reais. Nem é uma outra, eu acho que é um outro recorte que vale a pena mencionar. Olha, que o judiciário tem que começar a olhar de uma maneira para essas questões, né? E daria para a gente mencionar os principais desafios que a gente tem a enfrentar para tentar minimizar essa questão? Não sei, eu acho que são vários os desafios, né? Mas nós pensamos também que o racismo atravessa não só a forma de pensar ali das instituições brasileiras, né? Mas as práticas institucionais
Então, pensar formas para a gente lidar com isso que já está tão enraizado, como a gente já trouxe os recortes também, né? Estruturais, institucionais, aplicar essas práticas, né? Não adianta ter um pacto e ela não ser aplicada, não ser levada a sério. Então, eu acho que o desafio é realmente a gente furar essa barreira né, institucional também, que é muito imposta, pensando assim também nos profissionais de direito que somos, né? Enfrentamos ainda muitos preconceitos, assim, pensando assim, eu como uma jovem advogada, né, adentrar na carreira, né, sendo uma mulher, tem a questão de gênero, sendo uma mulher negra, é mais uma questão, então são barreiras bem difíceis a ser atravessadas e a gente precisa trazer essa questão. Gostei muito que o doutor Renato trouxe também, que às vezes a gente usa alguns instrumentos da OAB, como a ESA, para a gente trazer essa discussão. Eu acho que são mecanismos para a gente tentar avançar. Perfeito. Os desafios são muito grandes. Os desafios são grandes. Da nossa parte jurídica, nós avançamos mais do que as outras áreas, como eu disse aqui. Mas precisamos avançar mais. Agora, nós precisamos ser mais vanguarda nisso. O racismo, como uma ideologia, né, de poder que retirou a humanidade dos africanos e dos seus descendentes, é um artifício de dominação. É um artifício. Veja, para as ciências sociais, o racismo ele é um fato social. Para o direito, o racismo é um ato ilícito. Quer seja ele intersubjetivo, quer seja ele institucional, né? Quer se tenha intenção ou não de discriminar. É que o racismo, para nós, do direito, o que ele faz? Isso aqui é importante. Ele retira o direito fundamental daquela pessoa por razão de raça, por razão de etnia, né? Ele retira a possibilidade daquela pessoa exercer a sua cidadania plenamente. Quer seja na educação, no trabalho, na saúde, né, na segurança, então, na moradia, ele retira a possibilidade daquela pessoa ser mais humanizada através da cidadania, porque as pessoas sem cidadania não podem ser mais humanos. Né? Parece que nós criamos, como diria um autor, o Robesbal, um ser humano de segunda classe, né, nas Américas. Né? E essas pessoas são os indígenas, são negros. Então, o direito tem um papel fundamental nessa transformação, né? Porque o direito vai, através da cidadania, do direito à cidadania, resgatar essa humanidade que foi violentamente retirada dos africanos e dos seus descendentes, mostrando que o direito ele pode e deve contribuir com esse processo de humanização, que é de humanização que nós estamos falando, né? É sempre de reivindicar a dignidade da pessoa humana que nós estamos falando. É disso que se trata, é disso que o direito cuida, é para isso que o sistema de justiça existe. É verdade. E a questão da discriminação, do racismo, ela vai para vários segmentos, né? A gente, das religiões de matriz africana, que sofrem, né? É outro preconceito também que precisa ser enfrentado. E a gente, na visão de vocês, como é que torna a sociedade mais equinante, igual, mais igualitária, com relação até nesse recorte da questão racial, da equidade racial? Quais são as ferramentas que pode usar, além das ações afirmativas, da questão da educação? O doutor Renato tem uma experiência lá da Secretaria, olha lá, Brasília, a doutora essa questão forte social, mais aí de tanto advogada, já de movimentais. Então, assim, o que a gente pode trazer para a sociedade? Agora, doutora Larissa, depois o doutor Renato fala. Difícil ter uma resposta pronta para isso, né? Eu acho que assim, as ações afirmativas vêm com esse viés também de colocar a gente na disputa, né? Colocar a gente nos espaços, resguardar, tentar suprir todas essas violências, essas questões que a gente veio do nosso histórico, né? Das pessoas pretas serem escravizados, todo esse reflexo que a gente tem até hoje. É por isso que as ações afirmativas existem. E a gente falar isso de uma forma clara, né, gente? Que não desmerecer, entender a importância, entender a história. Então, acho que um mecanismo é ações afirmativas. O movimento social, acho que ainda carrega um papel muito importante. Teve antes, mas
continua, tem um papel muito importante na questão das políticas públicas. Então, a gente participar dessas discussões com os movimentos é muito importante. Eu trouxe também que existe hoje os conselhos municipais, né, que também promove, fiscaliza essas leis, cobra efetividade. Então, também a gente participar desses espaços, né, para fiscalizar. Porque não adianta a gente ter as leis, as medidas, e assim não serem eficazes, não ser cobradas. E isso vem juntamente com várias outras coisas. Porque eu acho que assim, quando a gente fala dessas questões raciais, é muito interdisciplinar, né? Vem vários atores juntos, né? Então, assim, hoje a gente traz o recorte aqui como profissionais do direito, como que a gente pode trabalhar isso dentro da OAB, dentro da universidade. A gente precisa estar nesses espaços, a gente precisa ser ouvido e trazer junto os movimentos sociais. Então, acho que assim, a comunicação e a gente saber sobre as leis e a aplicabilidade também é um papel importante. Mas isso vem com muita coisa junto. E acho que o doutor também, Renato, vai conseguir complementar, porque é difícil ter, eu acho que a receita do bolo pronta. Eu acho que é no dia a dia que nós precisamos aplicar o que nós falamos aqui hoje também. A doutora Larissa tocou num ponto fundamental. A resposta dela é fundamental. Eu acho assim, as coisas são construídas em processos, houve um processo de colonização que se perpetuou e a gente carrega esses efeitos, né, esses desdobramentos até hoje. E um desses desdobramentos é o racismo, não como uma categoria social do passado, mas como um ato ilícito que se protrai para o presente, se nada for feito, vai continuar para o futuro. Então, o que vai definir o combate ao racismo e a promoção da igualdade são as políticas públicas, como eu estava falando aqui, mas as políticas públicas de Estado, orçamentos, né? A boa vontade, principalmente a obrigação legal, jurídica dos direitos, a participação principalmente das pessoas brancas nesse processo, né? Então, o que não pode acontecer, o movimento negro passou todo o século XX lutando para dizer que o Brasil era um país racista e conseguiu fazê-lo em 88, somente em 88 na Constituinte. E então, nós já estamos aí quase com um quarto de século, né, desse início de século. O movimento negro não pode passar mais um século sendo o único porta-voz dessa mudança, fundamental para democratizar o Brasil, que é o combate ao racismo. É importante que o combate ao racismo, a promoção da diversidade racial, seja uma questão para o Estado brasileiro, porque foi o Estado brasileiro quem promoveu a alienação racial e quem legou às pessoas essa sociabilidade injusta, que é o racismo. Então, cabe ao Estado brasileiro criar políticas públicas de Estado para ajudar na promoção da cidadania. O Estado brasileiro é muito lento, falha muito, tem muita burocracia e está entregando pouco no que diz respeito ao avanço. Nós podemos estar muito mais avançados nesse aspecto. Então, eu penso que aqui é uma questão de Estado, uma questão verdadeiramente republicana, como a questão ambiental, por exemplo. Né? O país que tem a maior diversidade de floresta, de rios do mundo, ter essa vergonha de toda hora estar no noticiário ambiental, ao invés de ser um país do meio ambiente, um país da sustentabilidade, é um país que mais destrói, que mais desmata. Quer dizer, nós temos que aproveitar esse início de século para fazer essa virada, né? Para fazer essa virada de chave na questão ambiental. E também na questão da diversidade, o país que possui uma diversidade racial enorme. Né? Para cá vieram o maior número de africanos fora da África, veio para o Brasil. A gente pega esse dado fundamental e faz disso algo positivo. Não, é o país que mais discrimina, que mais assassina jovens negros, que mais discrimina pessoas negras. Enfim, a gente precisa fazer essa virada de chave e usar a sustentabilidade, a diversidade como valores fundamentais, né, da sociabilidade brasileira. Eu acredito que esse é um papel do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que chamar para si essa responsabilidade. Nós precisamos cobrar, sobretudo nós que somos do direito, judicializando, criando campanhas, buscando efetivamente cobrar do Estado para que ele se posicione, para que essas coisas avancem para a sociedade. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Gente, passa muito rápido, passa aqui muito mais vocês. Queria pedir desculpa pelo eco. Tem dado like na minha eco na minha fala e na fala da doutora Larissa, desculpas. E aí queria passar a palavra para vocês, antes dos agradecimentos, para vocês dessem um recado com relação a esse assunto e o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para o recado
final de cada um de vocês, pela doutora Larissa e o doutor Renato finaliza. Já agradecendo a todos vocês, o tempo disponibilizado para participar do direito. É uma alegria tê-los aqui. O tema não é um tema que dá para uma alegria, que merece ser tratado com respeito. É um tema que tem muita dor, né? Muita dor. É um tema muito doído para muita gente. Eu trago o tema recorrente no programa e vou continuar fazendo. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer tem um lugar de hoje para tentar contribuir com essa igualdade, busca de mais justa e mais igual. Então, o que eu faço no direito de pauta, com ao racial, é o mínimo que eu poderia fazer. É 10 passos, que são específicos no assunto, tragam luz para o tema, para que a gente possa mudar isso. Então, nada mais fazer a minha obrigação, é o que eu tenho feito e vou continuar fazendo, trazendo e convidá-los depois para a gente dar outra oportunidade de falar mais, e aí que as considerações finais, de verdade, muito por participar do programa e agradeço aí pelas colocações da sociedade. Quero aproveitar também e agradecer o espaço. Acho que o começo também, que a gente consiga ter esse diálogo, né? Que nós nos enxergamos nesses espaços, então eu também como uma mulher negra, uma jovem advogada, estar aqui podendo ter esse diálogo com vocês é muito rico, né? E para as pessoas em torno que acompanham também ter essa visão. Então agradeço imensamente. E acho que o recado é isso, gente, é que a gente coloca em prática tudo que nós trouxemos hoje aqui. E entender que o racismo é um dever, né? O combate ao racismo de toda a sociedade. Então, que a gente dê a relevância com essa temática e vamos realmente pautar ela de uma forma responsável, porque ela tem uma aplicabilidade, uma relevância que ela deve realmente ter. E conte comigo nessa construção, né? Como sociedade, como colegas, e vamos junto, que não, é uma luta conjunta, não é individual. Obrigado aí pelo convite, doutora Larissa, uma honra. Faço aqui, pego emprestado suas palavras, concordo com tudo que a senhora falou e vamos à luta, vamos construir. Que o direito, né? O direito é luta, o direito é construído por processos de lutas e a gente precisa lutar para que os direitos cheguem, para que os direitos avancem. Obrigado aí, boa noite para todos e todas. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Se cuidem, fiquem bem. Vamos em frente.